Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para falar, sobre violência doméstica familiar. Eu sou a Juliana, estou junto aqui com a Letícia, minha colega do curso de Direito, e também a Kendra. Nós convidamos a doutora Amanda Couto para estar aqui tratando sobre esse assunto que é muito importante, e eu vou deixar ela se apresentar e, antes de tudo, agradecer por ela ter topado falar sobre esse assunto com a gente. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Amanda Couto, sou advogada criminalista, sou sócia do escritório Couto Cisneiro Advogados, sou pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, sou também ex-servidora da Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia e quero agradecer de antemão o convite a vocês, a satisfação de estar aqui debatendo sobre esse tema que realmente tem uma relevância muito grande na nossa sociedade atualmente. Precisa muito ser divulgado. Com certeza. Exatamente. Doutora Amanda, então, a gente como alunas, estudantes de Direito, temos várias dúvidas, acerca desse assunto. Acredito que várias pessoas também que vão assistir esse podcast, principalmente as mulheres, que é o tema que vai ser abordado aqui. E para a gente dar início, ao nosso podcast aqui, eu estou com a primeira pergunta, para a gente iniciar. Hoje, quais as evidências cruciais que a gente tem para identificar casos de violência doméstica para que a mulher faça essa primeira denúncia? Como que a gente trata isso ali já de início? Desencadeia. É o seguinte, o início da violência doméstica é marcado por ciclos, chamado ciclos da violência doméstica. E aí ele é composto por 3 fases. A primeira fase é a fase da tensão, que é o momento ali quando começam os momentos de raiva, de insultos do suposto autor. A segunda fase é a fase da agressão, que é o momento que ele explode, que ele não aguenta mais conter a raiva, então ele começa ali a cometer as primeiras agressões, seja de ordem verbal ou física. E a terceira fase, que é a fase da lua de mel, que é quando ele demonstra o arrependimento, pede desculpa para a vítima e promete não repetir os mesmos atos. E aí que ela tem que, entre um ciclo e outro, começa a ter um intervalo de tempo menor. E aí os ciclos se repetem. E aí é o momento que ela tem que pedir ajuda, reconhecer que ela está sofrendo violência doméstica e pedir ajuda. Já nesse primeiro momento, porque começa ali não é só com a violência, mas também a parte da cabeça, psicológico da mulher, Já ela se sente culpada, e bom falar aqui que a culpa nunca é da vítima, entendeu? Já aproveitando, falando sobre isso, quais são as formas de violência contra a mulher, Porque às vezes as mulheres estão presas muito a somente uma forma, que é a agressão física, mas qual que são as outras formas de violência? Isso, além da agressão física, que é algo que ofende a integridade física, algo que deixa marca, machuca, nós temos a violência psicológica, que é ali quando causa danos psicológicos mesmo, que diminui a autoestima da mulher, que ofende mesmo o psicológico dela. Temos também a violência sexual. Muita gente pensa que mulher, por ser esposa, o esposo nunca pode ser acusado de estupro, porque a nossa sociedade, algumas pessoas pensam que a mulher ela tem obrigação ali, então entre o marido e a mulher não existe o crime de estupro, mas sim, isso é o caso de uma violência sexual no âmbito da violência doméstica familiar. Além disso, a gente tem a violência patrimonial, que é quando o agressor retém bens, destrói bens, objetos da vítima, e também a violência moral, que é quando viola a integridade ali moral da vítima, São casos de injúria, difamação, calúnia. Um exemplo bem claro é quando o homem acusa a mulher de traição, entendeu? Ele justifica ali as agressões, justificando que ela traiu ele, o que ele está cometendo aí uma violência moral. Ou até mesmo, conforme você falou, com a pressão financeira, Isso. Faz tanta pressão psicológica na mulher de que ela não vai conseguir sobreviver sem ele, que ela precisa dele para tudo, Exatamente. Sim. A próxima pergunta é: quais passos iniciais você recomenda para as vítimas de violência doméstica ao buscar assistência legal?
Acho que o primeiro passo é a denúncia, entendeu? Seja sozinha à delegacia ou acompanhada de um advogado. O importante para que esse ciclo tenha fim é que ela tenha uma iniciativa de fazer a denúncia perante a autoridade policial. Quando ela vai lá na delegacia, né, da mulher... Registra a ocorrência, entendeu? Doutora, e depois desse procedimento, né, que ela faz, vai até a delegacia da mulher, o que a justiça ela deve tomar ali, né, essas providências, após ela registrar essa ocorrência contra o agressor? Porque muitas vezes a gente se pega ali, mesmo na situação, né, das mulheres, do que a gente passa hoje, eu não vou fazer essa denúncia porque não adianta nada. Não vai dar em nada. Exatamente. Como que seria essa parte? Qual que é o próximo passo após isso? Bom, após a vítima comparecer na delegacia, registrar a ocorrência perante a autoridade policial, ser ouvida, se for o caso, fazer o exame de corpo de delito, solicitar a medida protetiva. No caso que ela solicita a medida protetiva, no prazo de 24 horas, o delegado de polícia remete essa solicitação ao juiz, né, o juizado da violência doméstica e familiar, e no prazo de 48 horas o delegado tem que remeter esse pedido. E aí o juiz decide ali se concede as medidas protetivas ou não. E aí, paralelamente, vai seguir um inquérito policial para apurar os fatos pelo qual a mulher foi lá registrar, né? A produção de provas, oitivas de testemunhas, para esclarecer realmente o que aconteceu. Depois disso, o delegado remete novamente o inquérito policial para o Poder Judiciário. Depois do parecer do Ministério Público, se for oferecida a denúncia, o autor vai ser processado criminalmente e responder pelos fatos que ele praticou em desfavor da vítima. E doutora, e o que a mulher tem que fazer se mesmo depois, né, de deferir as medidas, o agressor continua tentando, né, invadir a privacidade dela, ultrapassando limites ou até mesmo agredindo mesmo, não respeitando, né, esse espaço? O que tem que ser feito? Nesse caso de descumprimento de medida protetiva, a vítima ela tem que procurar imediatamente uma delegacia de polícia. Não precisa ser a ADEAN especificamente, ela pode procurar qualquer delegacia mais próxima da casa dela, ou entrar em contato pelo Disque Denúncia, tem o 180, que é exclusivamente para violência doméstica, ou o de utilidade pública da Polícia Militar, que é o 190, informando acerca deste descumprimento. E aí ele pode ser preso em flagrante, o agressor ele pode ser preso em flagrante pelo delito de descumprimento de medida protetiva, está tipificado no artigo 24A da Lei Maria da Penha, e ele vai responder por mais esse crime, né, que tem uma pena de detenção de 2 meses a 2 anos, salvo engano. Agora eu perdi aí no tempo do artigo. Mas também, atualmente, nós temos, que foi implantado aqui no estado de Goiás, um aplicativo chamado Mulher Segura, que aí, com esse aplicativo na mão, né, no celular instalado, qualquer emergência com relação à violência doméstica, a mulher aciona o aplicativo, automaticamente vai acionar a central da polícia, que eles vão ter acesso à localização dessa vítima através de um georreferenciamento e vão até o local onde ela está precisando de socorro imediatamente. Perfeito, essa questão do aplicativo aí é bem interessante. Foi implantado aqui no estado de Goiás recentemente. E é mais rápido, né? A polícia chega de imediato, porque até uma vítima que está sofrendo uma violência ligar. Exatamente. Né? Às vezes o ela agressor, não pode ligar, porque a pessoa o agressor tá não consegue, permite, né? Exatamente. Ou de repente até piora as agressões. É verdade. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia? Sim. Caso... Acho que eu já até falei essa na pergunta anterior, né? Em caso de descumprimento ou se um juiz observar que não são sendo suficientes, pode ser decretada a prisão preventiva do autor. Em caso de descumprimento também, igual a gente falou agorinha, ele pode ser preso em flagrante pelo delito de descumprimento de medida protetiva e ser decretada a prisão preventiva dele. E também pode ser o caso, dependendo do magistrado, né, do pensamento dele,
determinar a instalação de tornozeleira eletrônica. E nesse caso pode ser simultaneamente com o botão do pânico para a vítima, que quando ela tem esse botão do pânico, simultaneamente a central de monitoramento acompanha os passos do agressor através da tornozeleira e onde está a vítima através do botão do pânico. Então a central consegue perceber quanto o agressor está se aproximando da vítima, para poder socorrer aí se for o caso. Entendeu? E aí assim ser decretada a prisão preventiva do agressor. Doutora, as agressões, né, a gente fala que a mulher sofre não só no âmbito familiar, né, mas especificamente o assunto que está sendo tratado hoje é isso, né? Nesse caso que a mulher vai sofrer danos psicológicos, né, agressão física, de patrimônio também, o agressor ele é obrigado a devolver isso de alguma forma para a mulher? Sim, hoje em dia, na própria sentença condenatória, um juiz pode estipular, né, arbitrar aí um valor mínimo de danos indenizatórios morais para a vítima. Esse valor não foi fixado em lei, é fixado pelo juiz mesmo, de acordo com o entendimento dele, mas sim, o agressor ele pode ser obrigado a ressarcir os danos causados à vítima, além dos materiais, os morais também. Seja ela ter sofrido uma violência ou física, ou sexual, né? Se for patrimonial, né? Ressarcir esse dano material que ela teve. Sim. Doutora, e no caso de, depois que a vítima formalizou, né, judicialmente, fez a representação, ela e o agressor voltarem, o que acontece nesse caso? E acontece muito, né? Demais. Eu acho até que um pouco por pressão acontece. Psicológica, né? Sim. A pessoa se sente um pouco dependente, emocional do parceiro e acaba voltando, né? E às vezes o trabalha, também tem filhos, e a gente né? vê até que às vezes o fim é muito mais trágico, às vezes né? faz a denúncia para passar um medo, né? Mas acho que não cabe a gente cabe fazer esse juízo de valor. O que acontece se ela reconciliar? Se ela tiver pedido a medida protetiva, ela pode comparecer até a delegacia ou através de advogado no processo e pedir para revogar essa medida. Em caso de retratação, né, que quando ela registra um delito, um crime, então ela quer se retratar, manifestar o interesse de não prosseguir com o processo criminal, ela pode também ir através de advogado no processo ou pessoalmente manifestar o desinteresse. E aí o juiz vai designar uma audiência, que chama audiência de retratação, tá? Tipificado no artigo 16 da Lei Maria da Penha. E aí ela vai ratificar esse desinteresse dela perante o juiz. Aí também lembrando, se for o caso da violência física, se for de natureza grave, independente do interesse dela ou não, o processo vai seguir, porque aí é uma ação pública incondicionada à representação. Certo. Doutor, e nesse caso, quando a vítima vai fazer a denúncia, né, vai registrar, ela precisa estar acompanhada de um advogado, advogada? Ou não, nem sempre? Não, ela não precisa, né? Ela não é obrigatório, mas é recomendável, né? Vai ter ali um profissional a mais para orientar ela, para dar um apoio e também garantir os direitos que ela tem. Em alguns casos também, quando é ação pública condicionada à representação, por exemplo, no caso de injúria, o advogado também pode entrar com uma queixa-crime, como o Ministério Público não é o titular da ação, então cabe ao advogado entrar com essa queixa-crime. Outro ponto que é interessante a gente falar aqui, que foi acrescentado agora na Lei Maria da Penha, na 11.340, foi estendida ao juizado de violência doméstica a competência para julgar e processar ações de divórcio. Quando a vítima de violência doméstica manifesta esse interesse por divorciar, então essa competência foi estendida agora ao juizado de violência doméstica. Então o juiz ele tem competência para decretar o divórcio, que antes era só nas varas de família, né? Então agora o juizado de violência doméstica tem essa competência, exceto o partilho de bens. Com relação ao partilho de bens, ele não pode. Então é o caso também de um advogado auxiliar e entrar com uma ação de divórcio dentro do âmbito da violência doméstica familiar. Ótimo.
Doutora, a gente está falando muito da lei, né? Essas questões de penas e tal, o que a mulher ela deve fazer. Agora, falando um pouquinho mais sobre uma opinião, né, nossa até acerca desse problema, né? Na sua opinião, você acha que essas raízes hoje da violência contra a mulher, né, você acredita ser algo assim de uma ordem cultural, né, que já vem lá de trás, né, que tem causado realmente todo esse problema hoje em dia? Kendra, eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que tem essa ideologia patriarcal que vem dessas raízes culturais que vem de uma ideia que a mulher é submissa, sim, da mulher que é propriedade do homem, entendeu? Então eu acho que essa ideologia, essa diferença de gêneros contribuiu e contribui para a violência doméstica familiar. Inclusive, a gente pode citar um exemplo aqui, que hoje em dia a maioria dos casos de violência doméstica são feitos em desfavor de vítimas que são ex-companheiras dos agressores. Por quê? O gatilho é o término da relação. A partir do momento que a mulher ela termina o relacionamento, né, quer encerrar aquele ciclo de violência doméstica e o agressor ele não aceita, então ele parte para violência doméstica bem maior do que provavelmente ele estava causando durante. Que a mulher é a propriedade. Exatamente, não aceita o fim, acha que a mulher é obrigada a ficar. Então, eu acredito que sim, que venha dessa ideia cultural do patriarcal, né? Eu também penso dessa forma, vocês. Uma desigualdade de gênero. Também. Se fosse com uma certeza, propriedade, a gente mesmo, vê né? até E ele casos se na família mesmo, acha que é tão dono, né, da mulher que ele sim, se sente até do direito da vida dela, né? Sim. De tirar, de ceifar a vida de uma mulher só porque eles estavam no relacionamento e acabou. Então, se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém mais. Essa é uma frase típica, né? Até se vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Então, quando a mulher mais velhas, você vai perguntar um senhorzinho de idade, assim, tem que bater nela pra ela aprender, tipo... e a mulher tem que aceitar. Então, exatamente. ainda mais quando a mulher entra em um novo relacionamento, aí que aciona um gatilho maior ainda, né? Porque o homem, realmente, determinados homens, né? A gente também não pode generalizar, mas então não aceitam. Ultimamente tem acontecido demais, né? Tanto que se a gente ligar na televisão a qualquer momento, tem algum caso exatamente desse tipo de relação. Sempre tem. E não só de violência, tipo, de física, agressão, às vezes essa pessoa tem alguma foto, né, que comprometa a esposa e queira achar isso também. Sim, é verdade. Tem essa parte também. Tem hoje em dia que chama o crime de vingança pornográfica. O agressor, na posse de determinadas fotos íntimas, né, que a vítima enviou para ele no decorrer da relação, ele, na posse dessas fotos, ele ameaça divulgar porque ela descontentou ele de alguma maneira, né, dentro do relacionamento, ou terminou, ou ela queira terminar ou não fez mesmo, o que ele quis, então ele ameaça divulgar essas imagens, que hoje é chamado, né, de vingança pornográfica. Qual o panorama atual da violência contra as mulheres no Brasil? E o país tem avançado ou não com relação a esse problema? Bom, com relação ao panorama, um estudo realizado recentemente constatou que 3 a cada 10 mulheres já sofreram violência doméstica e dessas 3, só metade fizeram a denúncia. Agora, eu acredito que houve sim um avanço mas com relação aos mecanismos de punibilidade para o agressor. Mas, como a gente falou anteriormente, é um problema social que precisa ser enfrentado. Então, eu acredito que além da criação desses instrumentos legais, é preciso trabalhar muito a educação, entendeu? Ou seja, a prevenção antes de acontecer qualquer caso de violência doméstica familiar, entendeu? Não adianta só punir o agressor, é preciso prevenir para não acontecer, entendeu? Sim, sim. Então, eu acredito que isso seja de ordem cultural, igual a gente falou anteriormente. Doutora Amanda, então, a próxima pergunta é: quais são as soluções possíveis a curto prazo? Será que aumentar o número de delegacias de mulher, né, é um caminho para isso? Como é que você acha? Eu acredito que não. Em que pese aí a importância da delegacia especializada no atendimento à mulher,
E quero aqui parabenizar todos os servidores da segurança pública, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, e em especial uma amiga minha e delegada aqui, Ana Paula Machado, que ficou à frente da Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia durante alguns anos, na qual eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Mas eu acredito que não seria o melhor caminho, né, abrir mais delegacias. Eu acredito que uma ampliação das políticas públicas seriam capazes de impactar mais positivamente com relação à violência doméstica, sem precisar passar por via de segurança pública. Por que que eu acho isso? Então, eu acho que a implantação de políticas públicas com relação à assistência social, aumento de vagas em abrigos e principalmente a programas que ajudem as mulheres financeiramente, entendeu? Como geração de empregos, de repente até empréstimos a baixo juros, porque muitas dessas mulheres que estão submetidas à violência doméstica, elas não têm a coragem, né, não têm a condição de separar do agressor e recomeçar a vida, porque elas não têm condições financeiras, né, de assumir a família, de assumir os filhos. Então, ela se submete a essas agressões, né, continua nesse ciclo de violência doméstica, porque ela não tem condições de se manter. Eu acredito que as políticas públicas teriam também eficácia com relação à violência doméstica familiar. Tá certo. Então agora, né, finalizando, eu queria deixar o agradecimento para você por ter, né, aceitado o nosso convite para vir aqui falar um pouco desse assunto, que, querendo ou não, já está sendo muito falado, mas eu acredito que tem que ser ainda mais. As mulheres têm que tomar mais consciência de que elas podem, elas devem, né, correr atrás do seu direito, para que elas não continuem sofrendo esse tipo de violência. Então foi muito importante essa participação com você aqui, tanto para a gente quanto para as que estão em casa também. E eu queria saber qual mensagem que você queria deixar para essas mulheres que hoje estão sofrendo violência doméstica. Bom, a mensagem que eu gostaria de passar é que, para que essas vítimas de violência doméstica denunciem desde o primeiro ato agressivo sofrido. É que elas não esperem esse ato de agressão progredir. Porque hoje em dia o feminicídio ele tem início desde o primeiro ato. Um autor, quando ele vai ceifar a vida de uma vítima, ele dá sinais antes, né? Ele sempre ameaça, a maioria dos casos, né? Existe uma ameaça aí, mesmo que velada. Então, que essas mulheres não esperem progredir essas agressões, desde os primeiros atos de violência, que elas tenham a coragem de denunciar. E prazer estar aqui, obrigada pelo convite, satisfação obrigada a você. Vocês. Boa sorte a todas. Obrigada. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo podcast. Até o próximo. Obrigada.